Capítulo 3. Acordando. Autor: Mingyil. Tradutor: Blue Spark. Zhao Hai lentamente abriu os olhos. Ele agora sabia o que tinha acontecido. As memórias de Ada haviam se fundido completamente com as dele, também deixando Zhao Hai entender completamente que ele realmente havia transmigrado. A transmigração é a maneira mais comum da alma para tomar um novo corpo. Ele seria desclassificado como um nerd se não soubesse sobre a transmigração. Zhao Hai não tinha pensado que ele realmente transmigraria a si mesmo, além disso, no corpo de um diabo tão pobre. Zhao Hai já tinha aprendido o que estava acontecendo com as memórias de Ada. Ele simplesmente não sabia que tipo de lugar ele tinha alcançado enquanto Ada estava inconsciente viajando da capital. Ele não estava mais naquela casa na capital imperial de Aksu, que olhou na última vez que acordou. Ele sabia que não era a casa que Ada estava familiarizado. Zhao Hai abriu os olhos, sentindo alguém ao lado dele. Ele virou a cabeça para olhar, descobrindo o velho que vira na primeira vez em que acordou ali de pé. Embora a expressão do velho fosse solene, seus olhos estavam cheios de preocupação. Diferente da primeira vez que ele acordou, desta vez Zhao Hai reconheceu o velho. Ele era o velho mordomo da família Buda, Green Buda. Green originalmente não se chamava Buda, mas ele receberá o nome do avô de Zhao Hai e sempre lealmente acompanhará a família Buda e era a pessoa mais confiável da casa. Mas anteriormente, o relacionamento de Ada com Green não era particularmente bom. Ada era um filho playboy, enquanto Green era uma pessoa séria, sempre cuidando dele dizendo que isso era proibido, ou ele não podia fazer isso, então Ada odiou Green. Mas como Green era muito idoso, muito menos ele, até seu pai não ousaria ser grosseiro com Green, e assim ele só poderia suportar. Depois de renascer, Zhao Hai naturalmente não seria tão retardado quanto Ada antes. Tendo lido incontáveis romances de transmigração, e com a mente de um adulto, tendo sempre levado uma vida extremamente atribulada, Zhao Hai naturalmente seria mais sensato do que o mimado Ada. É claro que ele também sabia da importância de Green para ele. Com um mordomo tão velho, ele poderia estar completamente à vontade para deixar tudo para ele. Além disso, ele poderia imaginar pelas memórias de Ada que esse velho mordomo poderia ser ainda mais forte que seu pai. Neste mundo, a força representava a esperança pela sobrevivência. Muito tempo vivendo como um nerd, um longo tempo de imaginação, assim como as memórias de Ada, fizeram com que Zhao Hai aceitasse a transmigração. Ele era igualmente um espectador. Isso foi realmente apenas uma mudança de cenário. Apenas duas coisas o deixavam infeliz, uma delas era que não havia computadores aqui, então ele não podia ficar online. Manter um nerd longe da web foi ainda mais doloroso do que a morte. A segunda foi que ele havia provado a água do nada, e não seria capaz de treinar ki de batalha ou magia no futuro, destruindo os sonhos de Zhao Hai de governar o mundo. Zhao Hai não descobriu que ele já havia assimilado as memórias de Ada. A razão pela qual ele não estava confuso era porque ele sempre estivera familiarizado com a vida no continente Ark. Olhando para as duas coisas que ele estava descontente, um dos dois estava relacionado com Zhao Hai da Terra, e o outro estava relacionado à vida no continente Ark. Mas Zhao Hai também entendia claramente que, mesmo que essas coisas fossem desagradáveis, ele estava aqui agora e não tinha nada melhor para dizer, já que ele tinha chegado, ficaria confortável, a partir de então ele era Adam Buda. Pensando nisso, Zhao Hai não pôde deixar de soltar um longo suspiro, como se algo em seu coração tivesse se soltado. Não era de se admirar que ele pudesse aceitar a identidade de Ada tão facilmente, porque ele não tinha família em sua vida passada, porque ele ficava em casa demais, ele também não tinha amigos, alguém poderia dizer que não tinha preocupações com a Terra. Estar aqui agora era apenas uma mudança de cenário, nada de extraordinário, e também havia pessoas que cuidavam dele ao seu lado. Não havia nada de ruim. Nessa hora, Green também notou que Zhao Hai já estava acordado e rapidamente chegou ao leito dizendo: "Jovem mestre, como você se sente? Você ainda se sente doente? Sua cabeça ainda está doendo." Zhao Hai não ouvia essas palavras de preocupação há muito tempo. Ouvindo-as agora, ele não pôde deixar de sentir uma explosão de calor. Não parecia que seu corpo tinha grandes problemas, e prontamente se sentou, balançando a cabeça para Green. "Eu estou bem." "Vovô Green, onde fica este lugar?" Green claramente olhou fixamente por um momento. O Ada anterior absolutamente não seria tão cortês,
e ele estava muito desacostumado a ouvi-lo falar assim, mas ele respondeu imediatamente: Jovem mestre, já chegamos ao feudo. Zhao Hai parecia distraído, então entendeu imediatamente, acenando com a cabeça: é o lixo negro. Grin ficou muito surpreso com a calma de Zhao Hai, mas ele ainda assentiu: sim, este é o lixo negro. Zhao Hai assentiu: onde estamos agora? Quais são as circunstâncias aqui? Quantas pessoas ao todo? Quanta terra? Nas memórias de Ada havia apenas algumas pequenas lendas sobre o lixo negro, era perto do pântano carniceiro, não havia terra para cultivar aqui, e assim por diante. Não havia outro conhecimento, é por isso que Zhao Hai perguntaria. Não importa o que foi dito, ele não era Ada, e daqui em diante ele viveria neste lixo negro, então ele também queria uma compreensão das circunstâncias aqui. Grin olhou inexpressivamente para Ada. Se não fosse por Adam sempre ter estado sob seus cuidados, ele definitivamente teria pensado que Ada havia sido substituído por um estranho. Não me diga que são os retrocessos que fazem as pessoas crescerem. Mesmo que Grin estivesse perplexo, ele ainda não suspeitaria da identidade de Ada, ele só podia ver a aparência atual de Ada como resultado do amadurecimento. Mas o comportamento de Zhao Hai deixou Grin extremamente feliz, e ele rapidamente disse: Jovem mestre, estamos na mansão Castelo do Feudo, localizada na Montanha de Ferro do Lixo Negro. Esta Montanha de Ferro foi abandonada pelos anões e tem algumas terras que podem ser cultivadas. Jovem mestre, por favor, me castigue. Eu tomei conta sem permissão e vendi todas as coisas da casa para comprar grandes quantidades de mercadorias e uma centena de escravos. Atualmente, temos apenas um pouco mais de uma centena de moedas de ouro em dinheiro. As pessoas aqui são apenas eu, minha esposa, minha neta, Blochiade e Roquiade, e só aquelas centenas de escravos como subordinados, todos os outros já foram embora. Zhao Hai assentiu, sua mente estava analisando a situação atual. Eles estavam agora em uma terra morta, mas eles tinham uma casa em que morar, uma montanha que poderia ser usada, sem escravos, assim como 5 pessoas com as quais ele poderia estar à vontade, e também as pessoas mais próximas a ele. Zhao Hai assentiu com a cabeça, as ações do vovô Grin estavam corretas, o ouro é inútil em um lugar como este, apenas suprimentos podem nos sustentar por um tempo. Bom, eu não tenho opiniões neste momento. Vovô Grin, você continua escolhendo as coisas, dá uma olhada enquanto o solo arável há nesta montanha de ferro, semearemos algo adequado, afinal, ainda precisamos comer. Grin assentiu, muito bem. Jovem mestre, descanse primeiro, vou mandar Meg te servir daqui a pouco. A menção de Grin a Meg, uma pequena moça com olhar delicado e cabelo ciano, apareceu na mente de Zhao Hai, que era a neta de Grin. Mas logo depois Zhao Hai sorriu ironicamente, porque Ada já havia desejado molestar Meg, mas Meg era uma maga de 6º nível, e enquanto seu exterior era delicado, seu coração era inflexível. Mesmo que não ousasse fazer alguma coisa com ele, contanto que Ada sequer pensasse sobre isso, ela se mataria, deixando Ada não se atrevendo a realmente fazer qualquer coisa para ela. Pensando nisso, Zhao Hai não poderia se ajudar, secretamente o amaldiçoando. O problema que Ada havia anteriormente despertado foi deixado para ele lidar. Sob tais circunstâncias, Zhao Hai só podia sentir-se envergonhado e imediatamente disse: não precisa, vovô Grin, quero descansar um pouco, não deixe que me perturbem, chame por mim quando for a hora do jantar. Grin fez uma reverência: sim, com sua licença. Terminado de falar, ele recuou do quarto de Zhao Hai. Zhao Hai suspirou para dentro, então lentamente saiu da cama. Mesmo que ele se lembrasse de ter ficado na cama por muito tempo, ele não se sentia bem, ao contrário, ele sentia que tinha força sobrando. Ele não pôde evitar fazer um alongamento, depois caminhou até a janela, empurrando-a devagar e olhando para fora. O que entrou em seu campo de visão foi uma pequena estrutura tipo castelo, e ele estava localizado no último andar, capaz de ver claramente tudo ao redor. Este era um pequeno castelo de estilo ocidental, logo à frente havia uma pequena praça cercada por muros, e do lado de fora do castelo havia uma terra negra sem pegadas humanas. Aquela terra negra era negra como se estivesse encharcada de óleo, dando às pessoas uma sensação sem vida. Na praça do castelo havia uma grande pilha de coisas. Olhando com cuidado, parecia ser coisas para a vida cotidiana, e um grande grupo de pessoas se apressava.
Essas pessoas eram homens e mulheres, vestidos uniformemente com roupas de algodão áspero. A diferença era que os homens tinham uma marca em suas testas. Era muito longe para ver claramente, mas Zalhai sabia que era definitivamente a marca da família Buda, significando que eles eram escravos pertencentes à família Buda. Olhando mais para os lados havia um trecho de colinas áridas, nas quais cresciam algumas árvores tortas e deformadas. Estas árvores não cresceram bem, todas elas eram como se estivessem doentes, completamente carentes de vitalidade. Além dessas árvores tinham ervas daninhas, essas gramas não cresciam e também pareciam desnutridas. Retirando o olhar, ele novamente olhou para o castelo que agora era considerado seu. O castelo não era pequeno, abrigar alguns milhares de pessoas pode não ser problema. Mas parecia que ninguém vivia ali há muito tempo, o líquen crescia nas paredes, as ervas apareciam entre as pedras, em geral parecendo arruinadas. Olhando para o papel da janela, ficou claramente colado, e as outras janelas ainda estavam nuas. Zalhai não pôde deixar de sorrir ironicamente. Nas memórias de Ada, ele podia lembrar claramente a mansão imperial da família Buda usando vidro, mas aqui eles usavam janelas de papel primitivas. Foi realmente uma grande diferença. Mas isso ainda deu a Zalhai um sentimento heróico. Não importa como foi colocado, tudo que a luz tocou foi a sua terra, e não importava o que alguém dissesse, ele não acreditava que a terra que parecia que poderia descarregar óleo não pudesse suportar nenhuma plantação. Ele teve que sobreviver e mostrar àqueles que queriam prejudicá-lo. Isso seria um pouco de compensação por assumir o corpo de Ada. Apenas neste momento, uma voz ecoou em sua mente. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.